Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será sobre WCM, World Class Manufacturing. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo para um bate-papo o Carlos Alexandre, ele é consultor industrial da Gestec, e o Marcelo dos Santos, que ele é diretor executivo da PMA Cursos e Consultoria. Essa live está sendo gravada, depois a gente vai divulgar ela no nosso canal do Grupo Lean no YouTube. Se você ainda não nos segue, aproveita para seguir. Toda semana tem live, toda quarta-feira, às 8 horas. Para o pessoal que está aqui com a gente online, eles ficam muito à vontade para colocar suas perguntas a qualquer momento da live e eu, como moderador da live, vou direcionar para os nossos convidados. Então é isso, vamos começar. Marcelo, Carlos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente já planejou essa live já há um bom tempo, né? Estava falando um pouquinho antes de começar a live, eu e o Marcelo, da agenda da live e chegamos no número 50. Voou e eu nem vi. Marcelo, Carlos, prazer estar aqui com vocês. Por favor, se apresentem. Marcelo quer Vai, fazer as Carlão. honras? Você é o sensei, cara. Você é meu sensei. Cara, Passa as Bruno, honras. pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Marcelo dos Santos, PMA, como o Bruno falou, e realmente estava falando sobre a live número 50, né, Bruno? Quanto o Grupo Lean traz credibilidade para a filosofia, para os profissionais que trabalham com isso. Espetacular o trabalho que vocês vêm fazendo. Você puxando tudo isso, além dos eventos físicos, né, nos estados, recentemente em Fortaleza, um sucesso. Então, muito obrigado pelo convite, estar aqui com você. Obrigado, Carlos, por estar aqui com a gente também, compartilhando conhecimento. A live hoje vai falar sobre WCM, é um assunto maravilhoso, e eu espero poder contribuir, deixar um pouco do conhecimento que nós adquirimos aí em quase 12 anos de jornada. É isso. Bom, bom, gente, muito boa noite aí. Fazer das minhas palavras aí de Marcelo também, Bruno, gratidão aí pelo convite e parabenizar aí pela sua iniciativa também, difundir aí a filosofia, a, a cultura, a mentalidade Lean. Bom, meu nome é Carlos Alexandre, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho especialização em melhoria de processos, especialização em engenharia de manutenção e atuo aí há alguns anos já na área de melhoria contínua, né? Especificamente nas áreas de melhoria de processo e gestão da manutenção. E já passei por multinacionais. Hoje estou em uma empresa que presta serviço para uma grande multinacional nossa, aqui do ramo automotivo. E estamos aí atendendo as várias dimensões, vários tipos de cliente, mas também sendo aquele divulgador, né? Divulgador e promotor dos benefícios, né? De tudo que vem com a filosofia Lean. E WCM, assim, quando eu fui apresentado, por isso que eu falei que Marcelo é meu sensei, Marcelo me apresentou ao WCM, e aí me abriu um campo muito vasto aí, e agradeço a você, Marcelo, até hoje, viu? E vamos em frente. É isso. Muito bom. De Esse é fato, nosso propósito, né, Bruno? é isso. Legado. É formar, né? Multiplicar conhecimento, né? É o slogan do Grupo Lean, né? Integrar para transformar. E você tinha comentado, Marcela, a respeito do evento de Fortaleza. Foi um evento espetacular. Semana passada. E, aliás, foi uma decisão difícil, porque a gente já esteve por 5 vezes no Nordeste e sempre em Recife. E esse ano a gente decidiu mudar para Fortaleza, viu uma solicitação antiga do pessoal e foi muito bem acolhido, casa cheia, muita gente, muito palestrante bom, muito conteúdo excelente. Como também em Pernambuco tem. Foram 5 eventos que a gente fez espetaculares. E uma coisa que eu vejo muito forte ali, tanto em Pernambuco, Paraíba,
Fortaleza também, as cidades ali da região, é o WCM. Então, o WCM é um tema que sempre quando eu estou pelo Nordeste, eu vejo muitas empresas estão aplicando, estão querendo saber mais, e isso me incentivou a fazer o convite para vocês, para que a gente possa discorrer um pouquinho sobre esse assunto. E aí, iniciando, eu queria até que vocês, até para nivelar conhecimento, pudessem falar assim, a origem, né? Onde que começou o WCM? O que é o WCM? Eu posso iniciar, Carlos? Pode, fica tranquilo. Aí você vai me ajudando aí, você vai me complementando. O, Perfeito. Bruno, acredito que na região aqui o WCM, complementando só o que você falou, é muito forte, principalmente pela chegada da FCA, que não é mais FCA, né, Stellantis, e o polo automotivo, né? Então, e todo aquele parque de empresas que acompanham a montadora Jeep em Goiânia, né? A montadora Stellantis, hoje é Stellantis. Então, realmente, Pernambuco, Paraíba e toda a região Nordeste recebeu esse presente e fez com que o WCM ficasse bem comentado e procurado aqui na região, Você né? trabalhou lá, não trabalhou, Marcelo? Trabalhei no grupo FCA, né? Aham. Por 3 anos, eu fui líder de time da lateral, do projeto elétrico da lateral esquerda do Jeep Compass na América Latina por 3 anos. Que É uma legal. experiência incrível, né? Eu digo que eu sou uma pessoa muito feliz em relação a direcionamento profissional, né? Eu tive um grande direcionador de berço, que foi meu pai. Meu pai foi gestor, Grupo Alpargatas, 27 anos, aposentou-se no grupo, entrou e aposentou-se no grupo. Olha só. E ele foi quem despertou em mim, né? Tem um dito popular, filho de peixe, peixinho é, né? Aquela coisa, né? Então, ele despertou esse interesse em mim, me ensinando técnicas de cronoanálise. E eu me apaixonei. Então, eu tive um primeiro grande direcionador que foi meu pai, está vivo até hoje. Levei ele para alguns eventos, vez ou outra ele faz algumas palestras, mas já está aposentado já há 7 anos. Depois eu tive a oportunidade de 2012 para 2013 conhecer o sensei Carlos Eduardo Moretti, da Treinare, que acompanha vocês também durante muito tempo, né? Então veja, como estávamos falando, 2013 são 11 anos. Eu tive num fórum lá em Manaus do Olha Grupo Lean, só. Olha só. né? E de lá para cá eu acredito que participei de 3 ou 4 fóruns de vocês. Um deles como palestrante, foi uma grande alegria e honra poder estar palestrando, Você já teve né? no de São E Paulo também, Marcelo? como o Bruno, Você já teve no fórum em São Paulo ou foi mais Norte e Nordeste que você participou? não, Norte-Nordeste, Aham, Norte-Nordeste, perfeito. né? Porque tem a questão de compatibilidade de agenda. Se eu pudesse, estaria em Mas, todos, pode ter certeza. não, e tem outra também, né? O fato de levar o evento para o Norte e Nordeste fica muito mais atraente, porque uma coisa é você, o cara do Sudeste, participar em São Paulo, é um custo. A outra coisa é sair do Nordeste, é avião, é traslado, o custo é outro, e bem maior do que o próprio ticket do evento. Perfeito, perfeito. Inclusive, nem pense em não fazer o Fórum em Pernambuco, viu? É isso. Então eu tive o grande direcionador, meu pai, o sensei Carlos Moretti, e o grupo FCA, onde lá dentro eu tive grandes senseis, né? Ah, Então eu consegui beber na fonte o sistema Toyota de produção com o Moretti e consegui beber na fonte o WCM trabalhando, liderando projetos dentro do grupo FCA, né? E falando sobre como tudo surgiu, né? Já em 1986, Bruno, houve já um livro, né, do Richard Stromberg. aham. Richard Stromberg. Ele pegou a punhada. Hein? É interessante a gente falar sobre isso, porque tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, né? A metodologia WCM, assim como a metodologia TPS, né, elas bebem na fonte da filosofia Lean. E aí já houve esse primeiro livro onde ele apanhou todas as técnicas, né, da filosofia Lean e começou a falar de cada uma delas.
Então, eu acredito que são 7, 8 princípios, mais ou menos, que ele fala sobre esse livro. Mas fortemente o WCM ficou conhecido a partir de 2005, né? Foi quando o professor Hajime Yamashina foi convidado pela Fiat na época, né, a desenvolver uma metodologia, né, onde pudesse ser aplicado em qualquer local, em qualquer ambiente, mesmo sendo aqueles locais que não têm rotineiramente uma cultura, né, tão profunda como existe no Japão, por exemplo, de onde vem essa filosofia Lean, né? Então, fortemente disseminado, aplicado e com resultados significativos foi a partir de 2005, com o professor Hajime Yamashina. E ali, através do grupo Fiat, multiplicando conhecimento para o mundo, né? Isso. 2005 ele começou, né? E em 2008, eu não sei enfim, se todos sabem da historinha, mas em 2005 a Fiat estava prestes a quebrar, né? Se você pesquisar o quanto as montadoras de automóveis perderam o mercado no período de 10 anos, se eu não me engano, 96 a 10 anos para frente, né, com a chegada de novas montadoras, e a Fiat estava prestes a quebrar, ela estava muito mal das pernas. E tinha que buscar uma metodologia que revertesse essa situação. Em 2005, desenvolveu-se a metodologia, iniciou-se as aplicações, né, em algumas plantas modelo, e em 2008, acredito, só confirmando aqui, 2008. Em 2008, a FCA, a Fiat, né, a FCA teve duas plantas ouro, né, porque o WCM tem essa avaliação, né, ouro, prata e bronze. Então, em 2008, 3 anos depois, a Fiat experimentava uma grande reviravolta, né, em sua situação, que foi ter duas plantas ouro. Deixa eu dar uma reforçada aqui para não falar bobagem. Mas acredito que uma foi na Polônia e a outra foi na Itália, em Tichy e Melfi, é isso mesmo. Eu separei o material aqui para poder passar a informação correta para Aham, vocês. Então, é realmente uma metodologia espetacular. muito bom. Ô, Carlos, como que foi sua história também com o WCM? Tá fechado o microfone. A gente não te escuta, Carlos. Microfone. Desculpa. Aí. É, encostei sem querer. Bom, eu fui primeiramente exposto à filosofia Lean lá na graduação ainda com a disciplina eletiva chamada Qualidade e Produtividade, né? Que quem já passou por alguma engenharia sabe que principalmente engenharias elétricas, civil e mecânica, você vê muito pouco de um sistema enxuto. Acredito que agora as universidades, aí agora eu digo assim, de uns 5 anos para cá, é que já estão se adequando, né, a esse novo sistema, digamos assim, novo para eles, né, de se trabalhar. Mas aí lá atrás eu fui exposto a alguma coisa de TPM e aí fiquei encantado. E aí quando eu terminei a graduação, eu vi que tinha um gap muito grande em relação ao que o mercado esperava, né, de um engenheiro, porque o engenheiro além de fazer cálculo ele vai ser um gestor, ele vai ser um líder, ele vai levar projetos, ele vai acompanhar projetos. E aí apareceu a oportunidade de se especializar, né, fazer uma certificação em WCM, e foi quando eu conheci o grande amigo hoje, Marcelo. E o Marcelo abriu um mundo, né, de possibilidades, e com isso eu fui trilhando, né, já para uma área que eu gosto também, né, que é uma área assim que eu tenho um certo amor, que é a manutenção. E, inclusive, na Namoro eu fui líder do pilar de manutenção, né? Mas também me encantei pelo, assim, o rigor, a disciplina e o pragmatismo que o WCM pode ser aplicado e os resultados. Os resultados, eles podem vir rápidos, né? Então, eu vi que realmente quando eu conheci o WCM, ele bebe na fonte muito do TPM, ele bebe muito na fonte da filosofia Lean, e foi meio que um ajuste
se assim eu posso dizer, para a nossa cultura ocidental, né? Porque a cultura japonesa difere muito, né, da gente. É o minimalismo. E o ocidental ele não está acostumado com isso. E aí o WCM ele caiu como uma luva para colocar os processos, colocar, não é à toa que ele tem os steps, né? Então, você só avança se você cumprir aquele checklist daquele step. Então, isso é uma forma de manter a disciplina e o rigor da metodologia, que já dando um spoiler aqui, eu acredito que é um dos grandes desafios quando você implementa o WCM, seja numa pequena, numa média ou numa grande empresa, é você manter a cultura, é você manter o ritmo, não deixar, como no popular, a peteca cair. Então, na minha opinião, hoje existem algumas adequações, algumas adaptações do WCM, WCM Soft, enfim, mas a essência é a mesma, é trazer o que o Lean tem de melhor e adequar para a nossa cultura ocidental de ser. Então, eu acho assim, o fantástico do WCM é isso. E assim, como a gente está numa região, você falou agora no início, né, sobre a região Nordeste, ela é muito apegada ao WCM, e algumas empresas que já eram fornecedoras da Fiat sem o grupo FCA vir ainda para o Nordeste, já começaram a desenvolver lá atrás. E aí, quando a Fiat veio se instalar aqui no Nordeste, meio que virou também um multiplicador desse sistema de gestão, dessa filosofia. Perfeito. Vocês falaram a respeito de STEP, auditoria, pilar, bebê da fonte do Lean. Conta pra gente um pouquinho como que é formado o WCM. Marcelo, com você Então, essa, meu cara, amigo. o WCM, Bruno, tem uma particularidade muito, muito interessante em relação ao TPS, né? E ao TPM e ao Lean Six Sigma, né? O que é mais chamativo em relação ao que a gente está conversando? O WCM ele tem 10 pilares técnicos, né? Então, ele tem uma abrangência, ou seja, sistemicamente, ele abraça toda a organização. Então, esses pilares, ele vai desde o desdobramento de custo, que é o cost deployment, é o primeiro pilar, até desenvolvimento de equipamentos, materiais, energia, meio ambiente, organização de posto de trabalho, manutenção profissional autônoma, desenvolvimento de pessoas, logística, né? Então, é algo realmente que abrange, é sistêmico. Mas uma coisa que é fantástica é o seguinte: além dos 10 pilares técnicos, que são os pilares que são aplicados no nível tático, ok? Coordenadores, supervisores, encarregados, Gemba. Existem 10 pilares gerenciais, nível estratégico. Então, vejam, se esses pilares não tiverem equilibrado, o sucesso do WCM fica comprometido. Então, a cobrança, ela é uma via de mão dupla. Um gerente de planta que não favorece os 10 pilares gerenciais, né? Que ele não utiliza os 10 pilares gerenciais para favorecer e conectar-se com os 10 pilares técnicos, ele provavelmente não vai ficar nessa planta. Ele vai passar por um período de treinamento, alguma coisa desse tipo, né? Geralmente essas pessoas elas já vêm de uma formação de base, né? Então ele já vem com todo aquele know-how de conhecimento. Mas isso é espetacular no WCN e diferente das outras metodologias, né? O outro ponto particular, que foi o que Carlos Alexandre comentou muito bem aí, é que os pilares eles são implementados step by step, né? O passo a passo. E eu só consigo sair do passo um para o passo 2 se houver uma auditoria, né? São feitas auditorias internas, então o próprio WCM suporte da planta, mais o gerente de planta e o pessoal de engenharia, enfim, ele vai fazer aquela pré-auditoria. Existe a auditoria entre plantas,
Então, por exemplo, um gerente da montadora Jeep vai auditar a planta da chicoteira, que faz o chicote elétrico, e vice-versa. E existe a auditoria oficial, né? Que é a auditoria paga, a auditoria que vem o time, né? Do professor, e ele vai fazer toda aquela avaliação. Então, se você não cumprir os requisitos de saída do passo, porque você tem um requisito para entrar e um requisito para sair. Se você não cumprir esses requisitos, você não avança de step. E é lógico que você não vai chamar uma auditoria sem condição de ser auditado. Então, é uma engrenagem muito bem bolada, muito bem estruturada, entende? São diferenciais que eu vi no WCM que facilita a aplicação em qualquer lugar. Por que que o E pessoal aí, prefere... Marcelo? Pode falar, Carlos. Oi, Bruno. Complementando a tua fala, além de um pilar também depender do outro para poder avançar. Pegando o exemplo aí do pilar de PM, após o quarto step, ele não consegue avançar se a MWO não estiver rodando. Então, a grande jogada é que você não consegue desenvolver, alcançar altos níveis de excelência em um só setor da fábrica com o WCM. Você fica travado nos outros, ou seja, a engrenagem ela tem que rodar igual para todo mundo. Não adianta eu focar só numa área, porque Cost Deployment disse que a minha sangria aqui é na qualidade e na produção. Vamos focar só na qualidade e na produção. Não avança se você, em determinado step, entrar também com AM, com WO e com PM. Então, a grande sacada também do WCM é essa, né? Além dos pilares gerenciais, e estarem intimamente ligados também com os pilares, vamos dizer, técnicos ou os pilares táticos. Pode falar, Bruno. E o que que motiva o pessoal a escolher o WCM em relação a outras metodologias, filosofias, ferramentas? O que que o pessoal fala, pô, o WCM é melhor ou ele vai me dar isso ou aquilo? Qual é o fator que vocês podem trazer que é o que mais é atraente para as empresas escolherem o WCM? O Bruno, sem sombra de dúvidas, né, a estruturação. Então, você tem um roteiro a ser cumprido. É um pouco diferente de quando você vai implantar é, o sistema Toyota de produção. Você tem a casinha do sistema Toyota de produção, né? Você tem a base lá que é estabilidade básica, enfim, os dois pilares, o teto, todo mundo conhece, isso é um roteiro, ok? Mas se você não tem um sensor, um sensei, um direcionador que tenha experiência nessa implantação, vai ter momento que você vai se sentir perdido. No WCM, para todo passo, muito bem lembrado por Carlos Alexandre aí, ele tem a etapa descrita, o passo a passo. Você vai passar do passo um para o 2 no pilar de WO, se você fizer isso, isso, isso e isso. E um dos direcionamentos, como o Carlos Alexandre falou, às vezes é em alguma etapa dizer você precisa treinar seus colaboradores. Quem faz isso? Quem faz isso é o pilar de PD, desenvolvimento de pessoas. Então entra o RH na jogada. Então ele descreve de forma muito detalhada, né? Por isso que eu acredito que seja uma metodologia mais adequada para a nossa cultura aqui, né, Brasil, de ser implementado. Agora, importante falar, a metodologia ideal para você implementar na sua empresa, né, é aquela que te atende. Então, o Carlos chegou a comentar, existe um WCM Soft, existe um WCM Lite, que é para fornecedores, né? Existe algumas grandes empresas do segmento automotivo que já não utiliza mais o WCM do Yamashina. Ele cortou pilares. Ele utiliza o WCM nos pilares que é importante para eles, ok? Existem grandes empresas do segmento de linha branca que já não utiliza mais o WCM do professor Yamashina.
E a própria Stellantis não usa mais o WCM do professor Yamashina. Agora é SPW, Stellantis Production Way. Né? Então veja que é difícil de você dizer, olha, qual é a melhor metodologia para se implementar na empresa A, B ou C. Se você escolhe uma metodologia voltada para garantir a segurança do teu time, garantir o desenvolvimento do seu time, trazer resultados, eu acredito que essa é a melhor metodologia para a sua empresa. Então, começa por dois ou três pilares, como a gente está falando aqui, ou seja, vamos falar de. Começa pelo Cost Deployment, começa pelo WO, Organização de Posto de Trabalho, e começa pelo pilar de segurança. Implanta esses três na tua empresa e diz que é um WCM Bruno. E você vai colher resultados espetaculares. Entende? Agora, estruturalmente, como eu falei no início, ela te dá um roteiro, um passo a passo muito detalhado. Esse é o diferencial que eu vi em relação ao TPS. Basicamente é isso. Ah, e importante, só para finalizar, todos dependem exclusivamente de disciplina e envolvimento dos colaboradores, dos funcionários. Se não tiver isso, eu acredito que metodologia alguma anda. Microfone fechado, Carlos. A gente não te ouve. É, aí, Marcelo, tem que ser top-down também, né? Diretoria, gerência tem que comprar ideia. Se não comprar ideia, não adianta. Perfeito. Muito bom. Objetivo. Ô, Interessante. ô Bruno, Ah, posso compartilhar uma lâmina só com vocês aqui? claro, fica à vontade, cara. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Ah, assim que chegar para vocês aí, vocês me avisem. Pronto, apareceu. Apareceu? Chegou. Ó, Hum. lembra do livro que nós falamos, que foi o primeiro momento que foi mencionado o termo WCM, Ah, né? Nesse mesmo livro, 1986, está aqui, World Class Manufacturing, né? As lições que você tira aplicando as coisas de forma simples. uhum. Ele traz essa imagem dizendo que o WCM é um novo jeito de trabalhar. Agora, vê que interessante, 1986. Ele diz assim: para você ter um novo jeito de trabalhar, né, você precisa ter alguns níveis que vai estar direcionado a pessoas, práticas, instrumentos e métodos. No último nível, isso vai te trazer organização e inovação. Em 1986, o cara falava em inovação, não é? E a gente consegue tudo isso com quatro abordagens: processos cognitivos, processos emotivos, os papéis dos profissionais e os processos sociais. Então, bicho, eu tenho certeza absoluta que se você consegue implementar essa mandala, vamos dizer assim, né, na tua empresa, olhando aí do lado esquerdo da imagem, um passo a passo simples, que é direcionar, as pessoas precisam saber para onde elas precisam ir. Olha, pessoal, a partir de hoje nós vamos implantar o WCM. Tá, mas o que é isso? Para onde vai nos levar? E eu como operador, preciso ir por onde e para onde? E eu como líder, preciso ir por onde e para onde? Então, o direcionamento, depois vem treino, você precisa treinar, você precisa apoiar, muito bem lembrado por nosso amigo Carlos Alexandre, o apoio ele tem que ser top-down, né? Você precisa delegar, então se as pessoas sabem para onde vão, sabem o que fazer e têm apoio, agora deixa ela caminhar com a perna dela mesma, com as próprias pernas. E quando ela conseguir concluir essa, vamos dizer assim, breve jornada, reconheça essa pessoa. Então você entra num ciclo virtuoso aí,
e não tem como dar errado. Isso vai estar ligado diretamente a um novo jeito de trabalhar. Isso foi mencionado em 1986, cara. Olha só. Não é? É legal Interessante. Trouxe esse essa lâmina aí slide que para você está vocês. mostrando. Inclusive, me vem aqui uma questão, né? Você já explicou aqui, é bem objetivo e muito interessante também. Agora, quais são esses principais desafios para quem quer aplicar o WCM? O que que o pessoal tem que fazer? Aqui você já deu várias respostas. Tem alguma coisa a mais? Bruno, veja, tem, bom, eu tô atuando com a filosofia Lean e essas metodologias há 12 anos, né? Então, desde 2012, certo? E, por incrível que pareça, a parte mais difícil, né? Isso é uma visão minha de Marcelo, de experiência de Marcelo, pode ser diferente da dos colegas, sem problema algum. Mas a parte mais difícil que eu tenho percebido aqui na nossa região, né, é ligado à parte comportamental, é o ego principalmente das pessoas que estão liderando outras pessoas. Né? Eu uso o termo de copo cheio. Né? A vontade de querer aprender algo novo sem nenhum tipo de preconceito. Então, sempre que eu vou iniciar alguma jornada, eu tenho muito cuidado em primeiro conhecer as pessoas. E experiência própria. A vez que eu fiz, achando que era só implementar a metodologia e as ferramentas, eu quebrei a cara. Eu quebrei a cara. Porque a interpretação não foi legal. Por maior boa vontade que você esteja ali. E isso é questão de lógica, mas a maioria das vezes o óbvio precisa ser dito. Isso é que é complicado aqui na nossa região. O óbvio precisa ser dito. Olha, eu estou numa empresa, a minha função é essa, eu sou pago para fazer isso, mas alguém precisa chegar para mim de uma forma diferente e dizer que eu tenho que fazer isso de forma excelente. Se isso for falado de qualquer jeito, né? Aqui para nossa região, você vai ter um forte boicote do que você está fazendo. Em todos os níveis, viu? Em todos os níveis. Operacional, tático e estratégico. E estratégico. Olha, estratégico simples assim. Olha, eu cheguei até aqui sozinho com minhas pernas. Quem é você para me dizer que essa metodologia vai, não é? No tático, a gente está falando de gerentes, coordenadores, supervisores. Aí entra aquela questão que eu falei do ego, né? E no operacional, a falta de conhecimento, a carência de conhecimento. Então, há um choque muito grande quando você sai de uma indústria automotiva multinacional e entra para uma empresa familiar. Você precisa ter muito cuidado. E isso tem que ser adaptado. Então, a maior dificuldade, Bruno, que eu percebi nesses 12 anos foi quebrar esse gelo entre o ego das pessoas e a metodologia, o quanto ela nos entrega. É isso que eu venho estudando, inclusive desde a última palestra que eu fiz lá com você, para vocês em Recife. Não sei se você lembra que a gente construiu lá um framework, né? E o foco era desenvolver as pessoas precisam estar no centro da atenção, né? Perfeito. Ô, Carlos, complementando, você acredita então que uma forma para a gente avaliar o sucesso do WCM, de um lado, tá a questão que vocês falaram, seguir o passo a passo, respeitar os passos, validar isso através de auditoria interna e externa. E por outro lado, esse aspecto mais os soft skills aqui, um pouco sobre isso que o Marcelo falou, sobre o comportamento das pessoas, o engajamento, a linguagem não falada. Você acredita que esses dois pontos é aquilo que determina o sucesso do WCM?
Eu acredito que fazem parte, né? E aí que teria um peso maior e que seria consequência, né, do engajamento são os indicadores. Não tem para onde correr, os indicadores, você coloca ali um OEE, ou então, assim, trazendo um pouco da fala também do Marcelo, às vezes o diretor não entende o que é OEE, mas ele sabe o que é uma produtividade, você traz, olha, tua produtividade estava X, e com o desenvolvimento aqui do nosso projeto, a gente conseguiu em 2x uma produtividade. Então, acredito que é uma série, digamos assim, de fatores que te mostram, né, que o WCM ele está andando e ele tá funcionando e foi engajado, né? A cultura foi absorvida. E aí é um desafio também, é um desafio, porque quando você começa a pegar as pessoas que nunca foram medidas ou que não tinham números muito assim, muito fiéis, ou era difícil de levantar, algumas pessoas se sentem incomodadas com isso. Então, entra também na parte do desafio da implementação. Perfeito. Um outro ponto que eu queria perguntar para vocês, que é uma dúvida também recorrente do pessoal, é se pode ser feita uma integração do WCM com outras metodologias. E se é possível, como que funciona isso no dia a dia? Bruno, é uma excelente pergunta. E na prática, hoje, eu estou como consultor especialista em melhoria contínua do Grupo ASA, né? Uma empresa de grande porte, de muito tempo aqui no mercado, detentora lá da Sabões Bem-TV, Palmeiron, então muito, muito conhecida, empresa que tem crescido fortemente e investido fortemente nisso. E nós iniciamos a jornada ali a convite de Marcelo Fonseca, que iniciou a implementação, né, como diretor industrial, e montou com o nome SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão ASA. E ele foi muito claro quando ele conversou conosco em reuniões estratégicas. Olha, pessoal, vamos criar nossa identidade, a identidade SIGA, que vai trazer resultado para o grupo ASA. Né? Então, o nome já tem SIGA. Se a gente vai mesclar WCM, TPM e TPS, não tem problema. Depois a gente encontra o caminho e a gente já sabe que é SIGA. A gente constrói ou reforma a nossa casinha e aí nós criamos a nossa metodologia de trabalho. Então, foi um direcionamento muito claro, né? Então, na prática, o que é que aconteceu, por exemplo, algum tempo atrás? Iniciamos a implementação na área modelo dos passos um, 2 e 3 do TPM. E Carlos Moretti também é um consultor que está nos apoiando nessa implementação aqui no Grupo ASA. E conversando com o Carlos Moretti, né, sobre como integrar isso, porque esse é o nosso papel, né, integrar para transformar. Que legal, né? E ele disse, ó, Moretti, a gente vai implementar a manutenção autônoma, passo um, 2 e 3 do pilar de TPM na área modelo X. Ok? Ok. Ó, na etapa que a gente for fazer o mapeamento das fontes de sujeira, né, o FS, e na etapa que a gente for fazer o mapeamento dos locais de difícil acesso, existe um formulário padrão. E aí eu apresentei para ele qual era o formulário padrão. Ele de pronto, Bruno, de pronto. Até hoje me chama de gafanhoto. Gafanhoto. Todos os dois formulários usa o formulário Kaizen Teian. Já está implementado aí. E aí, cara, que ideia sensacional. Então, veja, tem como integrar. Não se preocupa se é o nome A, B ou C. Como eu falei, começa com um pilar, com dois. Ah, não quero falar pilar. Começa com passo um, dois. Não tem problema. Né?
E aí a outra integração que nós fizemos, além do Kaizen Teian, foi, vê que legal. Olha, vai ter uma etapa, Moretti, que é o passo 3, onde a gente vai precisar desenvolver a rota CUR, né? Que é a rota de limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto. Ó, como é aqui, ó, no WCM, veja, a gente está falando de TPM, Uhum. né? Ó, como é no WCM. Eu mostrei esse gafanhoto. O que é que você acha da gente implementar no lugar disso aí a instrução de trabalho no padrão A3 da Toyota? 80% imagem e 20% descrição. Outra ideia sensacional. O que que eu entendi com isso? Né? E aí é quando eu falo que a gente precisa ter humildade e saber que a gente está aprendendo todos os dias. E que legal quando a gente está com um copo vazio, não é? Para aprender. Então, o que que eu entendi de tudo isso? Qual a melhor forma de quem vai usar entender? Essa é a integração que eu entendo que deva ter. Porque para as coisas darem certo, o apoio é top-down, como o Carlos Alexandre bem colocou. Mas a transformação cultural não é invertida, ela não é Ex- bottom-up, ela é de baixo para Exatamente. cima. Então, se eu não levo algo que as pessoas tenham prazer em usar, é lógico que isso vai ficar escanteado, né? Como, por exemplo, situações de empresas que adotam, né, o procedimento operacional padrão, né? E é exigido pela norma ISO um certo padrão para você ter um POP. Mas aí você está lá com um POP onde tem 10, 15, 20 páginas. Aquele POP não é para o operador. Definitivamente não é. Agora, a instrução de trabalho padrão A3 Toyota, que é uma página A3, onde numa lateral eu tenho as fotos com passo a passo, e numa outra lateral eu tenho a descrição do que eu devo fazer, mais a questão de EPI, aqueles detalhes que são importantes ter, assinatura, tempo de ciclo dessa atividade. E isso sim ele consegue pegar sobre um único olhar e tirar toda a dúvida dele, né? Então, assim, para finalizar, eu entendi que a conexão ela é totalmente possível. Agora, você precisa enxergar fora da caixa. Eu sei que é um termo comum usado, né? Aquela história, mas enfim, é isso que tem que acontecer. Você precisa pensar fora da caixa para colocar algo que as pessoas tenham prazer em usar. Aquilo tem que ser importante para eles. Se você conseguir fazer isso, você está integrando as metodologias, o resultado vai sair e não vai ter problema algum. Depois dá o nome para a metodologia. Também, Marcelo, instrução de trabalho do sistema TOTA também chamado de POP pictórico, ou é aquilo que vai convencer o operador e vai entrar, a gente costuma dizer, vai entrar no sangue dele, vai ficar intuitivo. E eu já fui numa empresa que o gestor disse, Alexandre, na minha opinião, aquele modelo de POP é para estagiário e para colaborador que está chegando agora fazer integração, porque o cara não vai olhar na linha. E exato, o cara vai olhar para uma LPP, o cara vai olhar para uma instrução de trabalho, né? Ele não vai estar consultando um POP. Um fluxograma ele vai estar olhando, que é uma ferramenta também sensacional. Então, essa fala tua, Marcelo, é perfeita, porque você vai ter que se adequar, você vai ter que visualizar o que que agrega para ele e o que não agrega, literalmente da filosofia, né? O que que faz sentido ele seguir aquele passo a passo e o que que para ele não faz sentido. E aí você vai convencer o WCM, às vezes, ou então qualquer outro sistema que você chega numa empresa e, Alexandre, aqui a gente já rodou com um sistema tal e não deu certo. Por quê? Porque foi de forma imposta, goela abaixo, desculpem a expressão. Chegar num setor e não, agora todo mundo vai ter que fazer 5S, todo mês a gente vai fazer auditoria. Não é assim que o negócio roda. Então, assim, gera também um certo preconceito quando a gente chega nas empresas, né? E alguém diz, não, esse sistema de gestão a gente já tentou aqui e não deu certo. Mas por que não deu certo?
justamente por essa tua fala, Marcelo. E não sei se a gente consegue responder essa excelente pergunta para o Bruno, mas, e aí usando uma frase sua, viu, Marcelo, que eu aprendi com você, nada é engessado, né? Nada é engessado, né? Você tem, você tem a essência, você tem o sistema base, você tem a filosofia mãe, mas você adequa para a cultura da empresa, para o que agrega para a empresa, para o que o diretor quer ver, para o que o gerente quer ver. Eu já peguei algumas empresas que, cara, livro máquina para a gente aqui não faz sentido. Faz sentido um mapa de quebras? Ok, mapa de quebras, perfeito. E é isso. Ô, gente, muito bom, hein? Muito conteúdo, muito bacana. O pessoal que depois vai assistir, o pessoal que está prestigiando aqui a live, e o pessoal depois que vai assistir no YouTube, com certeza tem muito conteúdo muito interessante. E aí, a gente já está chegando no final, mas eu queria pedir para vocês, até como conclusão para a gente fechar essa live, vocês falaram muito sobre esse aspecto agora nessa última fala, sobre esse aspecto do comportamento, né? Então eu queria que vocês pudessem falar se vocês têm alguma dica. Como que engaja essas pessoas? Como que envolve? Vocês falaram do top-down, bottom-up, falaram diversas coisas, mas de forma objetiva e até já fazendo as considerações finais, como engajar as pessoas para que o WCM seja um sucesso? E por fim, eu gostaria também que vocês deixassem o contato de vocês, de preferência se vocês puderem falar, um site, Instagram, porque aí depois o pessoal que assistir essa live também, se tiver interesse, pô, quero aprofundar o tema, quero trocar ideia, pode fazer contato com vocês. Eu posso, Carlos? Você Beleza. quer ir dessa Pode, vez? fica à vontade. É um bate-bola aqui. Ficou meio combinado aí, né? É, Ficou padronizado. é. Bruno, a melhor forma de engajar as pessoas é com transparência. Transparência e respeito, né? Com o passar do tempo, eu aprendi também que precisamos ter empatia, né? Eu acho que essas três palavrinhas, né? Respeito, né? Empatia, humildade, né? Faz com que você consiga abrir diversas portas, né? Então, quando você consegue tocar na pessoa com respeito, com humildade, aí você consegue ser transparente com ela. O que é ser transparente na prática que eu entendo? E o grande divisor de águas que foi antes de 2012 e depois de 2012. Olha, as metodologias e as ferramentas estão aqui para ajudar você. Como elas vão me ajudar? Desta forma aqui, né? Moretti nos ensina muito bem. Propósito, propósito. Eu vou implantar um 5S nessa área aqui. Qual que é o propósito do 5S? Vai ficar tudo arrumadinho, identificado, pintado e limpinho. Não. Isso aí é o resultado. Se você fizer bem feito. Mas qual é o propósito do 5S? Melhorar a tua vida, colaborador. Como assim, seu Marcelo? Quando você tem tudo no canto certo, identificado, próximo de você, a famosa Golden Zone, olha aí nós misturando as metodologias, né, e ferramentas. Próximo de você, você anda menos, não anda? Eu ando menos. Ando menos. Quando você anda menos, você se desgasta menos também. Desgasta? Realmente, me desgasta. Perde menos tempo. Perco menos tempo. E o que é que você vai fazer com esse tempo que você agora passou a ganhar? Eu vou produzir, entendeu? Então você vai produzir mais com menos esforço, maior qualidade. Aí entra a humanização. Quem está implementando isso precisa ter essa empatia, esse traquejo, porque nós estamos falando de pessoas. É diferente de um nível estratégico, onde a mensagem ela pode ser mais reta,
com menos arrudeio, não é? Então, eu vejo que eu tenho avançado muito em relação às implementações dessa forma. O resultado tem sido mais especial, né? E por fim, Bruno, eu agradeço demais você pelo convite mais uma vez em estar aqui, a todos vocês que estão aqui junto conosco, né? Estou à sua disposição, sempre que tiver algum evento, estou à sua disposição. Sou fã do Grupo Lean, sou teu fã, cara. E meu Instagram e LinkedIn, todos dois, tá? É @Lean com Marcelo. O link enxuto, Lean com Marcelo. Tanto o Instagram quanto o LinkedIn, né? Eu tenho só essas duas redes sociais. Você vai encontrar também algumas informações que podem ser importantes. Eu não sei se você viu na publicação que vocês fizeram. Engraçado, entrou uma pessoa lá, acredito que é o Leonardo, eu não lembro o nome dele. Disse: pessoal, me apresenta aí que eu tenho maior vontade. O cara é engenheiro de segurança, eu acho. Isso, eu Me vi. diz algumas pessoas que possam me ajudar. Aí eu saí citando lá. Então, veja o quanto isso é importante na vida das pessoas, né? É o nosso legado, certo? Então, agradecer você, tá aí o meu LinkedIn e meu Instagram, Lincoln Marcelo, né? Agradecimento especial a quem está aqui assistindo, Carlos Alexandre, que veio junto, né? O Grupo Asa, que está aceitando e apostando e patrocinando, né? Nosso diretor inicial, que saiu recentemente, Marcelo Fonseca, mas o novo que entrou e tem a mesma pegada, o mesmo entusiasmo, que é Daniel Gomes, tá certo? Então, eu acho que nós temos uma excelente rede de profissionais e que tem tudo para avançar com a filosofia Lean e as metodologias aqui na região Nordeste, né? O Lean está mais vivo do que nunca aqui na nossa região. Pode ter certeza disso, tá certo? Um grande abraço a vocês aí, tudo de bom, que Deus abençoe todos vocês. Show, Marcelo. O Marcelo, ele foi muito assertivo, né, nas suas palavras, Bruno. E aí, é difícil até complementar, né? Mas eu vou trazer aqui também algo que é muito, mas muito forte, que eu costumo dizer que eu entrei para a igreja, eu vi isso na Moura, que é a relação líder-liderado, e a liderança, ela encaixa, assim, de uma forma espetacular, entra a humildade, entra em desenvolver os operadores, desenvolver as pessoas, e a relação líder-liderado é aquela que você é um líder para seis, vamos lá, até 10 pessoas. Um líder, ele toma de conta até 10 pessoas. Agora, por que isso, Alexandre? Porque é provado que ele consegue dar conta até 10 pessoas. E aí, isso seja do nível operacional até o nível de diretoria. Ele não precisa estar lidando com muitas pessoas. E por que isso, Alexandre? Porque ele tem tempo para desenvolver essas seis ou essas 10 pessoas. E desenvolver é isso, é escutar, é aquela parte humana de entender que um certo colaborador eu tenho que falar de um jeito, o outro colaborador eu já tenho que falar mais um papo reto, mas eu quero que os dois cheguem a um único objetivo. Então, isso passa por engajamento, isso passa por uma liderança situacional e o que vem mostrando um resultado excelente nas empresas que a gente chega é já trazer essa relação líder-liderado. Quando a gente chega numa empresa e o cara toma conta, né? Porque literalmente ele toma conta, ele não lidera, ele toma conta de 20, 30 pessoas, tem coisa errada. É apagando incêndio direto. Então a gente já traz com isso e eu acredito que todos que estão na Amor, ou que saíram da Amor, ou que trabalharam em empresas que têm já tem essa filosofia, é, entram para a igreja e veem que o resultado dá certo. É engajamento puro. Ô, gente, muito obrigado. Muito conteúdo de qualidade, muita informação. Quero agradecer novamente o tempo de vocês, numa quarta-feira aí, Dia dos Namorados. E agradecer para o pessoal que prestigiou, esteve com a gente aqui online. Agradecer para o pessoal que vai depois assistir no nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado. Obrigado novamente, Marcelo, Carlos Alexandre. Espero Obrigado. vocês toda quarta-feira
às 20 horas, que tem Grupo Lean Live. Obrigado, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigado.